muito boa noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu preciso falar no feminino e no masculino, né? Porque tem homens e mulheres aqui. Tem homens também cozinheiros que gostam também, que desejam se transformar em um personal chef. A palavrinha para essa noite é gratidão. Vim até com colar, tá? Pra mostrar pra vocês que eu estou muito grata mesmo a todos vocês que estão aqui, tiraram um tempinho do tempo de vocês. Eu fico feliz em ter vocês comigo aqui novamente. E antes de mais nada, eu queria falar pra vocês assim, eu não consigo falar com vocês nesse momento, eu não consigo olhar aqui pra câmera e ver quem tá aqui comigo, nem aparece, justamente porque se eu ficar conversando com vocês, eu não consigo me concentrar naquilo que eu preciso mostrar, naquilo que eu preciso ensinar. Mas eu estou vendo todos vocês. Muito boa noite a todos que estão chegando, a quem vai chegar, tá? A quem vai assistir depois. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu estou muito grata pela presença de vocês, tá bom? Saibam que vocês são um presente aqui nesta noite comigo. E na nossa primeira aula, eu queria principalmente mostrar pra vocês uma possibilidade. E eu mostrei essa possibilidade, né? Talvez você tenha chegado até aqui pensando, Isa, eu sei cozinhar, mas nunca imaginei que isso pudesse transformar em uma profissão. E sim, talvez você cozinhe muito bem e cozinhe muito bem para sua família, né? Talvez você venda marmitas, trabalhe como cozinheira e de repente em um restaurante ou em casa de famílias. Talvez você trabalhe vendendo marmita na rua, né? Quentinha, ou faça diárias. Enfim, ou talvez você trabalhe em uma outra profissão e esteja procurando uma possibilidade de aumentar a sua renda fazendo algo que você goste. E na primeira aula, eu queria justamente fazer você olhar para essa habilidade de uma maneira diferente. E hoje eu quero avançar um pouquinho mais. Porque não adianta eu simplesmente dizer para você, existe uma profissão chamada personal chef. Você precisa começar a entender como isso funciona na vida real. Imaginando o primeiro cliente. Então imagine comigo uma situação. Amanhã você pega o celular e encontra uma mensagem no WhatsApp. Oi, tudo bem? Vi que você trabalha como personal chef e gostaria de saber como funciona o seu atendimento. O que você responderia? Vou até tomar uma água. Talvez nessa hora venha aquele friozinho na barriga. Vem aquele friozinho na barriga assim. Ai, Senhor. Meu Deus, apareceu um cliente. E agora? O que eu pergunto? Como eu sei o que aquela família precisa? Como monto um cardápio? Quem compra os ingredientes? Quanto eu preciso preparar? O que eu levo para aquela casa do cliente? Quanto tempo vou ficar lá? Ó o friozinho na barriga. Ai, que medo. E principalmente quanto eu cobro. E talvez exista uma pergunta antes de todas essas. Isa, como eu faço para esse cliente chegar até mim? Percebe quantas coisas existem antes mesmo de você ligar o fogão? E é por isso que eu sempre digo, saber cozinhar e saber trabalhar profissionalmente como personal chef são coisas totalmente diferentes. E é isso que eu quero abrir para você hoje. Eu quero mostrar como você pode começar a se posicionar para que as pessoas entendam o serviço que você oferece. Como as redes sociais podem ajudar você a mostrar o seu trabalho. O que acontece quando um possível cliente entra em contato com você. O que você precisa entender sobre aquela família antes de mostrar um cardápio. Como começa um planejamento. Como você pensa a organização de uma produção. E nós também vamos conversar sobre dinheiro, porque existe um erro que pode fazer você conseguir um cliente. Porque existe um erro que pode fazer você conseguir um cliente, trabalhar durante horas, fazer uma comida maravilhosa, deixar tudo organizado e chegar em casa, ó, pensando, meu Deus, eu trabalhei tanto, mas quase não sobrou dinheiro. E isso acontece. Porque ser personal chef não é simplesmente receber um valor para passar algumas horas cozinhando. Existe todo um serviço por trás disso. E eu aprendi isso vivendo. Quando comecei, eu já sabia cozinhar. Eu já tinha experiência com alimentação, mas eu ainda estava aprendendo a ser uma personal chef. E nos meus primeiros atendimentos, eu cheguei a passar 10, 11 e até 12 horas dentro da casa de um cliente. E eu poderia ter chegado em casa e pensado, isso não é pra mim. Mas eu comecei a fazer outras perguntas. Onde estou perdendo tempo? O que eu poderia organizar antes?
O que preciso saber sobre o cliente antes de chegar? Como posso organizar melhor minha produção? E cada atendimento começou a me ensinar alguma coisa. Até que eu percebi algo muito importante. E não precisava simplesmente aprender a cozinhar. Mas eu precisava aprender a transformar aquilo que eu já sabia fazer em um serviço profissional. Porque você pode cozinhar maravilhosamente bem e ainda não saber como se posicionar, conseguir clientes, conduzir um atendimento, organizar o seu tempo ou cobrar pelo seu trabalho. E foi durante essa caminhada que 3 coisas começaram a fazer uma diferença enorme para mim: o comprometimento, o método e o ambiente. São palavras simples, mas quando eu comecei a entender o papel de cada uma delas, muita coisa mudou na maneira como eu enxergava essa profissão. Porque o comprometimento me fez continuar, mesmo que ainda não estivesse perfeito. Um método começou a me mostrar que eu não precisava descobrir tudo sozinha. E o ambiente me mostrou que a importância de caminhar perto de pessoas que também estavam buscando crescer. E talvez você perceba ao longo dessa aula que uma dessas 3 coisas é justamente o que está faltando para você hoje. E se você está chegando nessa aula aqui agora, não tem problema, você não perdeu muita coisa. Você pode dar continuidade, tá? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. E depois, quando a gente finalizar, você volta para você não perder nada. Porque eu falei de 3 coisas que fizeram muita diferença na minha caminhada. Eu falei sobre comprometimento, método e ambiente. E eu quero explicar isso porque talvez você esteja assistindo e pensando: Isa, eu gostei dessa possibilidade, mas não sei se estou preparada. E eu já quero começar pelo primeiro ponto: o comprometimento. O comprometimento não é começar sabendo tudo. E também não é esperar chegar um momento em que você não vai sentir medo ou insegurança. Porque talvez esse momento, ele nunca chegue. Quando eu comecei, eu também tive dúvidas. Também precisei aprender e contei pra vocês os meus primeiros atendimentos. Estavam longe da agilidade que eu tenho hoje. Mas eu poderia ter olhado para aquelas dificuldades e ter pensado: isso não é pra mim. Em vez disso, eu comecei a pensar: o que eu preciso aprender para fazer melhor da próxima vez? Para mim, isso é comprometimento. Não é fazer tudo perfeito. É decidir que você vai aprender, praticar e melhorar. E eu quero falar especialmente com você que talvez esteja aí, ó, com a cabeça quente pensando: eu nunca trabalhei profissionalmente com comida. Eu só cozinho para a família. Ou talvez você venda marmita. Trabalhe como cozinheira, trabalhe em casa de família. Talvez você faça diárias ou tenha um emprego que esteja buscando uma possibilidade de aumentar a sua renda. Você não precisa saber tudo hoje, mas precisa existir uma decisão. Se eu escolher esse caminho, eu vou aprender a fazer isso profissionalmente. E quando você toma essa decisão, aparece a próxima pergunta: mas, Isa, mas o que exatamente eu preciso aprender? E aí que entra o segundo pilar, o método. Para mim, esse foi um divisor de águas, porque eu já sabia cozinhar, eu já tinha experiência com alimentação e depois me formei em gastronomia. Mas saber cozinhar não respondia várias perguntas que começaram a aparecer quando eu passei a trabalhar como personal chefe. Como conduzir o primeiro contato com o cliente? Como organizar um atendimento dentro da casa de uma outra pessoa? Como planejar a minha produção? Como administrar o meu tempo? Como me posicionar? Como cobrar? Como transformar aquilo em um serviço profissional? E eu precisei buscar conhecimento. Precisei aprender, testar, corrigir e melhorar. E foi aí que eu comecei a perceber uma diferença muito importante. Saber cozinhar é uma habilidade. O método ajuda você a transformar essa habilidade em um serviço profissional. Porque sem direção, você acaba tentando descobrir tudo sozinha. E tentativa e erro tem custo. Custa tempo, custa ingrediente e pode custar dinheiro. E alguns erros podem até prejudicar a experiência do cliente. Isso não significa que um método vai fazer você nunca errar. Eu errei, eu aprendi muito fazendo. E você também vai desenvolver essa experiência praticando.
Mas existe uma diferença enorme entre aprender enquanto caminha com direção e precisar descobrir absolutamente tudo do zero. Por isso, existe uma frase que resume muito tudo do que aconteceu comigo. O método não elimina o caminho, o método encurta o caminho. E existe o terceiro pilar, que é o ambiente. Este é um ponto que, às vezes, pessoas subestimam. Imagine você descobrir essa profissão e ficar animada e contar: estou pensando em trabalhar como personal chefe. E alguém responder: isso não vai dar certo. Quem vai pagar alguém para cozinhar dentro de casa? Você nunca trabalhou com isso? Se você já estava insegura, começa a duvidar ainda mais. Agora imagine estar perto de pessoas que estão caminhando na mesma direção. Uma conseguiu o primeiro atendimento, a outra conseguiu indicação. Outra estava insegura com o primeiro cliente e conseguiu realizar o serviço. Uma compartilha com uma outra, uma dificuldade, outra como resolveu. Isso muda o ambiente que você está construindo aquela nova possibilidade. Não significa que outra pessoa vai fazer o trabalho por você, mas você começa a perceber: eu não sou a única que passa por isso. E acompanhando minhas alunas, eu comecei a perceber muito tudo isso. Uma experiência pode ajudar a outra. Uma dificuldade que uma passou pode evitar que outra cometa o mesmo erro. E uma conquista também pode fazer alguém que estava insegura pensar: se ela começou, talvez eu também consiga. Então, guarde essas três coisas. Comprometimento faz você começar. Um método te dá a direção. E o ambiente ajuda você a continuar. Mas existe uma coisa que nenhuma dessas três resolve sozinha. Você pode estar comprometida, pode aprender, pode se preparar, mas se ninguém souber que você presta esse serviço, como o cliente vai chegar até você? Essa foi a outra coisa que eu precisei aprender. Porque não basta alguém olhar pra você e pensar: nossa, ela cozinha muito bem. Para transformar isso em profissão, em algum momento essa pessoa precisa entender: ela presta um serviço de personal chefe e eu posso contratar essa profissional. E hoje nós temos uma ferramenta muito poderosa para começar a construir essa percepção: as redes sociais. E não, você não precisa ser famosa, nem ter milhares de seguidores. O que você precisa é começar a fazer as pessoas certas entenderem o que você faz e qual a solução você entrega. Eu falei que hoje nós temos uma ferramenta muito poderosa para começar a mostrar o nosso trabalho. E essa ferramenta é as redes sociais. E talvez você esteja aí, ó, com a cabeça quentinha que eu sei que tá. Porque eu também fiquei no início. Isa, meu Instagram é pequeno. Eu tenho poucos seguidores. E nem sei o que postar. E eu quero tirar um peso das suas costas. Você não precisa ser influenciadora para trabalhar como personal chefe. Você não precisa ter 10 mil, 20 mil, 50 mil seguidores. O que você precisa é fazer as pessoas certas começarem a entender o que você faz. Imagine duas situações. Na primeira, alguém entra no seu Instagram. O que você precisa é fazer as pessoas certas começarem a entender o que você faz. Não basta mostrar o que você cozinha bem. Imagine duas situações. Na primeira, alguém entra no seu Instagram, vê uma foto de um prato lindo, lindo de bonito, de maravilhoso. Depois vê um bolo, uma carne, uma sobremesa e pensa: nossa, ela cozinha muito bem. Ótimo. Talvez pare por aí. Agora imagine que essa mesma pessoa encontra você dizendo: hoje estou na casa de uma cliente preparando e organizando as refeições da família. Você mostra um pouco da organização, mostra os ingredientes, mostra a produção, depois mostra as refeições prontas e explica: esse é o meu trabalho como personal chefe. Eu vou até a casa do cliente e preparo as refeições de acordo com aquilo que combinamos para facilitar a rotina daquela família. Agora mudou. A pessoa não pensa somente ela cozinha bem. Ela começa a pensar: então eu posso contratar essa profissional para fazer isso na minha casa. Isso é posicionamento. É fazer as pessoas entenderem com clareza, claramente, qual o serviço que você oferece. E talvez você diga: mas eu ainda não tenho cliente. Como vou mostrar o atendimento? Você não precisa inventar cliente e nem fingir que está em um atendimento. Você pode começar mostrando aquilo que você já sabe fazer e explicando como funciona o serviço. Você pode gravar um vídeo. Você sabe o que faz um personal chefe? Pode mostrar uma produção na sua própria cozinha.
Pode falar sobre como o personal chefe ajuda uma família a organizar refeições, pode mostrar uma preparação, pode explicar como funciona a organização, pode falar sobre praticidade, qualidade e comida bem preparada. Porque existe uma coisa que vem antes da contratação. A pessoa precisa descobrir que esse serviço existe. E depois precisa entender que você pode prestar esse serviço. Os primeiros clientes podem estar perto. Quando eu falo em redes sociais, não quero que você pense, então eu preciso viralizar? Não, não. Seus primeiros clientes podem estar muito mais próximos do que você imagina. Pode surgir de pessoas que já conhecem você, de uma indicação, de alguém da sua região, de uma pessoa que viu uma publicação sua e mandou para uma amiga, de alguém que já conhece a sua comida, mas que nunca imaginou que poderia contratar você para esse tipo de serviço. Por isso, uma audiência pequena não significa necessariamente a ausência de oportunidade. Você não precisa começar falando com milhares de pessoas. Precisa começar fazendo as pessoas certas entenderem claramente o que você oferece. E quando acontece o primeiro atendimento, uma coisa começa a mudar. Você passa a ter experiência real para mostrar. Com a autorização do cliente, pode mostrar um pouco do processo, da organização, da preparação, do resultado, e pode ser conseguir também um depoimento. Isso começa a construir prova, porque uma coisa é você dizer, eu trabalho como personal chefe. Outra é alguém entrar no seu perfil e perceber, ela realmente faz esse trabalho, e existe pessoas contratando. E um atendimento bem feito também pode gerar indicação. Então, começa a existir um movimento. Você mostra, alguém conhece, você atende, entrega um bom serviço, gera prova e pode receber indicação. E é assim que você começa a construir uma presença profissional. Agora imagine que você começou a fazer isso. Um dia chega aquela mensagem: oi, tudo bem? Eu vi o seu trabalho e queria saber como funciona. Quanto você cobra? É a mensagem que você queria receber. Só que agora aparece outro problema. O que responder? E aqui muita gente comete um erro. A ansiedade para conseguir o cliente é tão grande que responde imediatamente: eu cobro X. Mas como você pode dar um preço se ainda não sabe o que aquela pessoa precisa? Antes de falar de valor, você precisa entender o serviço que está sendo solicitado. O primeiro contato já faz parte do atendimento. E eu posso começar de uma maneira muito simples. Que bom falar com você. Me conta um pouquinho sobre o que você está buscando e começo a ouvir. Quantas pessoas moram na sua casa? Como é a rotina dessa família? Existem crianças? Para quantos dias ela gostaria de organizar as refeições? Quais são as preferências? Existem restrições alimentares informadas pela família? O que ela espera do atendimento? Percebe uma coisa? Eu ainda não peguei uma panela, mas o atendimento já começou. Porque esse primeiro contato também mostra o tipo de profissional que você é. E se alguém pergunta o preço e você simplesmente manda um número, pode parecer que está vendendo apenas algumas horas de cozinha. Quando você primeiro procura entender a necessidade, começa a demonstrar a atenção, a organização e o profissionalismo. E isso aumenta a percepção de valor no seu trabalho. Eu vou contar uma experiência muito rápida para vocês. Outro dia uma cliente me contratou e em um depoimento, quando eu estava na cozinha dela, fazendo as preparações, ela falou pra mim que não me contratou porque eu era mais barata, mas ela me contratou pelo atendimento, pelo meu posicionamento, como eu apresentei o meu trabalho pra ela, e que ela havia recebido indicações de pessoas que eram muito mais baratas do que eu, mas ela preferiu contratar o meu serviço, que era mais caro do que as outras, pelo meu posicionamento, entende? E isso é uma transição natural. Isso aumenta a percepção de valor do seu trabalho. Agora imagine que essa conversa aconteceu. Você já sabe quem é aquela família, entendeu um pouco da rotina, sabe quantas pessoas são, conhece algumas preferências, entendeu o que aquela pessoa está buscando. Só que todas essas informações ainda estão numa conversa de WhatsApp e elas precisam ser transformadas em alguma coisa. Precisam virar um cardápio, quantidade, ingredientes, organização, sequência de produção. Em outras palavras, precisam virar um plano de atendimento. E é exatamente aí que muita gente percebe que o personal chefe é simplesmente chegar à casa do cliente e perguntar o que vamos cozinhar hoje.
Quando você trabalha profissionalmente, boa parte do resultado daquele atendimento começa a ser construída antes mesmo de você chegar à cozinha do cliente. E eu acabei de falar que boa parte do resultado de um atendimento começa antes mesmo de você chegar à casa do cliente. E é aqui que entra uma palavra muito, mas muito importante mesmo. Nunca esqueça, é o planejamento. Vamos imaginar uma situação muito real. Uma cliente entra em contato e fala: Isa, aqui em casa somos 4 pessoas. Eu e meu marido trabalhamos o dia inteiro. Temos 2 crianças. E durante a semana está muito difícil organizar a alimentação. Olha quanta informação junto eu já tenho. São 4 pessoas em uma família com crianças, existe uma rotina corrida, existe uma necessidade muito clara. Essa família quer mais praticidade e organização durante a semana. Mas eu ainda preciso entender algumas coisas antes de pensar no que vou cozinhar. Eu preciso saber o que a família gosta de comer, o que não gosta, se existe alguma restrição alimentar informada pela família, para quantos dias que ela quer organizar as refeições, como pretende consumir essas preparações, quer refeições porcionadas, quer preparações maiores para servir toda a família, como ela pretende armazenar, existe espaço suficiente na geladeira ou no freezer, e também preciso conhecer uma coisa muito importante: a estrutura da cozinha. Porque eu não vou trabalhar na minha cozinha, eu vou trabalhar na casa do cliente. Então eu preciso saber quais os equipamentos estão disponíveis e como que é aquele espaço. Perceba, quanto mais informações eu consigo antes, menos coisas eu preciso improvisar durante o atendimento. Por isso eu gosto de guardar uma frase: antes de pensar no que você vai cozinhar, precisa entender para quem você vai cozinhar. O cardápio, ele não começa na receita. Depois que eu entendi a necessidade daquela família, aí sim, começo a pensar no cardápio. E aqui existe uma diferença muito importante. Quem gosta muito de cozinhar, geralmente tem aquelas receitas que adora fazer. E aí você pode até pensar: eu vou fazer aquele prato maravilhoso que todo mundo elogia. Só que como personal chef, não é assim. Não começa pelo prato que eu quero fazer. Começa pela necessidade do cliente. O cardápio precisa considerar aquilo que foi combinado, as preferências daquela família, o formato do atendimento e, é claro, aquilo que eu tenho capacidade profissional para executar. Isso é personalização. E é justamente por isso que o nome é personal chef. Existe uma entrega pensada para aquele cliente. Com o cardápio definido, vem outra etapa: a quantidade. Não basta escrever arroz, carne, frango, legumes. Quanto? Para quantas pessoas? Para quantas refeições? Como essas preparações serão armazenadas? Qual foi a entrega combinada? Porque se eu planejo menos do que deveria, posso não cumprir o que foi combinado. Se eu exagero, posso gerar um desperdício e custo desnecessário. Então perceba, existem uma sequência: a necessidade, o cardápio, a quantidade. Uma decisão vai orientando a outra. Depois disso, eu consigo pensar nos ingredientes. E uma coisa precisa estar muito clara: quem será responsável pelas compras? Isso precisa ser combinado antes. Dependendo do formato do serviço, essa dinâmica pode variar. O importante é não descobrir isso quando você chegou para trabalhar. Imagine chegar na casa do cliente e falar: cadê o frango? E ele responder: ué, eu achei que você ia fazer as compras. Ai, meu Deus do céu. Começamos o atendimento com um problema que poderia ter sido evitado com uma conversa. E o profissionalismo também é isso: diminuir os improvisos que poderiam ter sido resolvidos antes. Isa, preciso comprar um monte de equipamento? Essa é uma dúvida muito comum. E a resposta é: não. Você não precisa colocar uma cozinha inteira dentro do carro. Não precisa mesmo. Mas também você pode imaginar que toda casa vai ter exatamente aquilo que você precisa. Por isso, você conhece a estrutura antes. Tem forno? Tem panelas adequadas? Tem os equipamentos necessários para aquilo que foi planejado? Existe um espaço para trabalhar? Existe um espaço para armazenar tudo que será produzido? Dentro do seu modelo de atendimento, existem algumas coisas que você precisa levar. Mais uma vez, planejamento. Você tenta descobrir antes aquilo que você pode descobrir antes. E agora, chegamos a uma parte que fez muita diferença nos meus próprios atendimentos: a sequência de produção. Imagine que eu tenha várias preparações para entregar e eu posso começar uma receita, terminar completamente depois de começar a outra, e terminar, e só depois começar a terceira. Ou posso olhar para aquela produção como um todo
E o que demora mais? O que precisa entrar primeiro no forno? O que pode ficar cozinhando enquanto preparo a outra coisa? O que posso adiantar enquanto uma preparação está sendo finalizada? Qual a sequência faz mais sentido? Foi uma das coisas que precisei desenvolver com a experiência. E aqui existe uma diferença muito importante. Agilidade não significa correr dentro da cozinha. Agilidade é saber organizar o trabalho para desperdiçar menos tempo. E quando você começa a pensar, deixa de olhar para cada receita isoladamente e começa a enxergar uma produção. Existe uma coisa interessante. O cliente provavelmente não vai enxergar todas essas decisões. Ele não viu você planejando o cardápio, não acompanhou todo o raciocínio das quantidades, não viu você pensando na sequência de produção, mas ele percebe o resultado. Ele encontra aquilo que foi combinado pronto, as refeições organizadas, a cozinha finalizada. E a rotina dele ficou mais prática. Por isso eu falei na primeira aula, o cliente não está contratando apenas alguém para mexer nas panelas. Ele está contratando uma solução para uma necessidade da família. E quando você começa a enxergar tudo que existe por trás dessa entrega, começa também a mudar a maneira como enxerga o valor do seu próprio trabalho. Porque houve conversa, houve planejamento, houve conhecimento, organização, deslocamento, horas de produção e uma entrega final. Então aparece uma pergunta inevitável: quanto vale esse atendimento? E mais importante, como saber se aquilo que você está cobrando realmente paga todo o trabalho que existe por trás dele? Porque é justamente aquilo que um personal chefe pode fazer: um atendimento excelente. E aí, chegamos a uma pergunta que muita gente tem dificuldade de responder. Quanto cobrar um atendimento de personal chefe? E lembra que eu te falei disso lá na nossa primeira aula? Existe um erro que pode fazer você trabalhar muito, cozinhar muito, entregar um serviço maravilhoso e no final perceber: eu trabalhei tanto, mas quase não sobrou dinheiro. E muitas vezes isso começa quando a pessoa coloca preço no próprio trabalho, sem entender tudo que existe por trás daquele atendimento. Preço não pode ser chute. Tem gente que pensa: eu acho que R$200 tá bom. Ou pergunta para uma amiga: quanto você cobraria? Ou encontra alguém na internet cobrando determinado valor e simplesmente copia. Só que você não sabe se aquela pessoa está oferecendo exatamente o mesmo serviço que você. Não sabe quais são os custos dela. Quanto tempo leva. Como funciona o atendimento. Qual é a realidade da região. Por isso, eu quero que você guarde. Preço não pode ser chute. E também não faz sentido simplesmente você pensar: quanto uma cozinheira cobra por um dia de trabalho? Porque nós estamos falando de uma entrega diferente. Você já percebeu ao longo desta aula que o atendimento começou muito antes de acender o fogão? O que existe por trás daquele valor? Olha tudo que você fez até aqui. Conversou com o cliente, entendeu a necessidade, pensou no cardápio, planejou as quantidades, organizou os ingredientes, pensou na produção, conheceu a estrutura daquela cozinha. E depois existe um deslocamento, existe o tempo do atendimento, existe os custos relacionados ao serviço, existe o seu conhecimento, existe a responsabilidade de entregar aquilo que foi combinado. Então você não pode olhar somente para as horas em que você esteve cozinhando. Você não está cobrando apenas para cozinhar, está cobrando por uma entrega profissional. E essa mudança de percepção é muito importante. Eu não vou transformar esta aula numa aula completa de precificação, porque existem outros detalhes que precisam ser considerados. Mas eu quero que você entenda a lógica. Se você não conhece os seus custos e não entende o valor da sua entrega, pode trabalhar bastante sem construir um resultado financeiro saudável. Mas tem gente que paga por isso? E aí, talvez você pense: tudo bem, Isa, mas será que as pessoas realmente pagam por esse serviço? Volta comigo à nossa primeira aula. E se você não assistiu a primeira aula, se você chegou aqui e assistiu só esta aula, eu te convido a assistir a primeira aula. Porque uma aula depende da outra, para que você possa entender tudo com mais lógica daquilo que eu estou querendo explicar para você, tá? Volta comigo lá na primeira aula. Por que que uma família contrata um personal chefe? Porque muitas vezes existem falta de tempo. Existe uma rotina corrida, existe a busca por praticidade, existe um desejo de ter comida bem preparada dentro de casa, existe a organização das refeições. O cliente não precisa contratar você porque ele não sabe cozinhar. Ele pode saber
mas talvez não tenha tempo ou disponibilidade para organizar tudo aquilo. E eu falo pra vocês por experiência própria. Vários clientes que eu já atendi me falam assim: eu sei cozinhar, mas eu não tenho tempo. E a maioria também, que já tem uma idade avançada, não tem mais aquela agilidade, não sabe cozinhar mais com aquele sabor que eles cozinhavam quando eram mais novos. Então, eles não estão comprando simplesmente algumas horas suas dentro da cozinha. Ela está contratando uma solução para a rotina dele. E quando eu comecei a entender isso, também comecei a enxergar de uma outra maneira o potencial financeiro dessa profissão. Dá para ganhar dinheiro como personal chefe? Talvez essa seja uma das razões pelas quais você está aqui assistindo essa jornada. Talvez queira complementar a sua renda, talvez venda marmita ou queira agregar outro serviço. Talvez trabalhe como cozinheiro, diarista ou em casa de família. Talvez tenha um emprego e esteja procurando outra possibilidade. Ou talvez esteja pensando em construir uma nova profissão. Então, eu quero falar a partir daquilo que eu vivi. Eu já consegui faturar mais de 6 mil trabalhando como personal chefe. E quando eu falo isso, talvez você pense: Isa, mas para chegar nesse valor, eu teria que trabalhar todos os dias? E é justamente aqui que esse modelo começa a ficar interessante. Porque não estamos falando da venda de um prato ou de uma marmita. Estamos falando de um serviço completo. Dependendo do valor dos seus atendimentos, da sua região, da quantidade de clientes, da forma como você estrutura o seu trabalho, é possível construir um faturamento interessante sem precisar ter dezenas e dezenas de clientes. O cliente, ele não precisa contratar uma vez só. E tem outra coisa muito importante. Imagine que você faz um bom atendimento para uma família. Aquela família gostou. Você resolveu um problema da rotina dela. A necessidade desapareceu para sempre? Não. A família continua trabalhando e continua precisando se alimentar. Continua tendo uma rotina corrida. E por isso existe possibilidade de recorrência. Aquele cliente pode voltar a contratar você. E um cliente satisfeito também pode indicar o seu trabalho para outra pessoa. E é assim que você pode começar a construir uma agenda. Não dependendo somente de encontrar um desconhecido novo todos os dias, mas construindo bons atendimentos, clientes satisfeitos, recorrências e indicações. E sem promessa de dinheiro fácil, tá? Agora eu quero deixar uma coisa muito clara. Eu não estou dizendo: comece como personal chefe e automaticamente você vai faturar 6 mil. Não é assim. Os resultados, eles variam dependendo da região, do preço, do custo, da quantidade de atendimento, da capacidade de conseguir cliente, da qualidade da entrega e do comprometimento de cada pessoa. Mas o que eu posso mostrar pra você é que existe uma possibilidade real de transformar essa habilidade em uma atividade profissional que gera renda. Porque eu vivi isso. E não aconteceu somente comigo. Eu comecei a acompanhar mulheres que também decidiram profissionalizar aquilo que já sabiam fazer. Talvez você olhe pra mim hoje e pense: ah, Isa, pra você é diferente. Você já tem experiência? Por isso eu gosto de mostrar histórias de outras mulheres. Mulheres que também tiveram medo, que tiveram dúvidas e que precisaram começar. E é por isso que essas histórias são tão importantes. Porque a história dela será exatamente igual à sua. Não porque todo mundo vai ter o mesmo resultado, mas porque elas mostram uma coisa: existem pessoas reais transformando aquilo que sabem fazer na cozinha em um serviço profissional. Agora, olha para onde nós chegamos. Talvez no início dessa jornada você pensasse: eu só sei cozinhar. E agora você já começou a perceber que existe muito mais por trás disso. Existe posicionamento, existe cliente, existe planejamento, existe organização e existe uma entrega profissional. Existe precificação. E também existe você trabalhar todos os dias ou não. Você vai escolher isso. Você vai escolher o salário que você quer. E existe também a possibilidade de transformar tudo isso em uma renda. Só que talvez agora tenha surgido uma pergunta diferente. Isa, eu estou entendendo as peças, mas como eu junto tudo isso para começar de verdade? E essa talvez seja a pergunta mais importante até aqui. Porque uma coisa é receber várias informações. Outra coisa é saber qual caminho seguir, em qual a ordem que você faz para sair do conhecimento e colocar tudo isso em prática. E antes de terminar a nossa aula, eu quero conversar justamente com você que está entendendo tudo isso, mas ainda pensa: será que eu consigo? E talvez essa seja exatamente a pergunta que esteja passando pela sua cabeça. Isa, estou entendendo tudo, mas será que eu consigo? Talvez você tenha gostado da profissão. Talvez tenha começado a enxergar como uma oportunidade. Mas junto com essa vontade aparecem algumas inseguranças. E eu quero conversar sobre elas. Porque muitas dessas dúvidas também fizeram parte da minha caminhada. E da caminhada de mulheres que eu acompanhei. Eu não tenho experiência. Talvez você pense: Isa, eu nunca trabalhei como personal chefe. E eu quero lembrar uma coisa muito simples. Antes do meu primeiro atendimento como personal chefe, eu também nunca tinha feito um atendimento como personal chefe.
Existe uma primeira vez. Isso não significa sair amanhã oferecendo um serviço sem se preparar. Significa não transformar a falta de experiência em uma sentença. Então, isso não é para mim. Experiência é construída. Você aprende, pratica, corrige, melhora e vai ganhando segurança. Por isso, existe uma diferença enorme entre dizer eu não sei fazer e dizer eu ainda não aprendi a fazer. Uma frase fecha uma porta, a outra abre possibilidades. Eu não tenho todos os equipamentos. Talvez a preocupação seja essa. Eu vou precisar gastar muito para começar? Como vimos hoje, você não precisa ter uma cozinha industrial dentro de casa, nem sair comprando tudo antes do primeiro atendimento. Você precisa aprender a entender o atendimento, conhecer a estrutura disponível e saber aquilo que realmente será necessário para executar o serviço. Não transforme a falta de equipamentos, que talvez você nem precise comprar agora, em uma razão para nunca começar. Eu não tenho seguidores, ou talvez seja, meu Instagram é pequeno, ninguém me conhece. Lembra do que conversamos? Você não precisa ser influenciadora. O mais importante do que ter milhares de pessoas olhando pra você é fazer as pessoas certas entenderem claramente. Ela trabalha como personal chef e eu posso contratar esse serviço. E isso começa com posicionamento. Começa mostrando, explicando, comunicando. Depois vem o primeiro atendimento, o primeiro depoimento, a primeira indicação. E aí você começa a construir a sua trajetória. Mas eu tenho medo do primeiro cliente. E talvez seja medo. Medo de chegar à casa do cliente, medo de esquecer alguma coisa, medo de não conseguir terminar, medo de cobrar, medo de ouvir um não. E eu entendo. Só que lembra dos 3 pilares que conversamos no início? Comprometimento, método e ambiente. O comprometimento ajuda você a dar o primeiro passo, o método vai te dar a direção e o ambiente ajuda você a não sentir que precisa descobrir absolutamente tudo sozinha. Você não precisa esperar o medo desaparecer para começar a se preparar. Precisa construir conhecimento suficiente para que quando chegar a oportunidade, você saiba o que fazer. Agora eu quero que você imagine do outro lado. Faz um exercício comigo aí. Imagine você daqui a alguns meses. Seu celular toca, chega uma mensagem. Oi, vi seu trabalho e gostaria de contratar um atendimento. Só que dessa vez, você não olha para aquela mensagem pensando, meu Deus, e agora? Você sabe como conduzir a conversa, sabe o que precisa perguntar, sabe como entender a necessidade daquela família, consegue planejar, organizar o seu atendimento, sabe que existe uma lógica para precificar e começa a construir os seus próprios clientes. Talvez você queira isso como uma renda complementar. Talvez queira agregar esse serviço no que você já faz. Talvez queira construir uma nova profissão. Cada pessoa terá uma realidade diferente. Mas eu quero que você saia daqui entendendo. Você não precisa saber tudo hoje. Mas você precisa entender que existe um caminho para aprender. E agora está faltando uma peça. E talvez você tenha percebido uma coisa durante essa aula. Hoje nós falamos de posicionamento, clientes, planejamentos, cardápio, produção, precificação, recorrência. São várias peças. Mas existe uma diferença entre conhecer várias peças e saber como encaixar todas elas na ordem certa. E foi exatamente isso que eu precisei construir na minha própria trajetória, com os meus erros, com os meus acertos, com os meus atendimentos, com aquilo que eu fui aprendendo. E também acompanhando outras mulheres nesse processo. Até que aquilo que antes parecia um monte de coisas separadas, começou a se transformar em um caminho. E esse caminho que eu quero abrir para você na nossa terceira aula. O universo do personal chef. Na nossa terceira aula, eu quero levar você para dentro do que eu chamo de o universo do personal chef. Quero mostrar como essas peças, elas se conectam. Quero mostrar outras histórias reais. Quero mostrar melhor as possibilidades dessa profissão. E principalmente, quero apresentar o caminho que eu desenvolvi a partir de tudo aquilo que eu vivi como personal chef. E ensinando outras mulheres, porque até aqui nós fizemos uma construção. Na primeira aula, eu queria que você entendesse. Existe uma oportunidade. Hoje eu queria que você percebesse. Existe um processo. E na nossa terceira aula, eu quero mostrar, existe um caminho. Eu já quero deixar uma coisa muito clara. No final dessa terceira aula, eu também vou fazer um convite especial. Porque algumas pessoas vão terminar essa jornada e vão falar: Isa, obrigada, agora eu quero tentar fazer isso sozinha. E tá tudo bem. Mas talvez você termine pensando: Isa, eu não quero descobrir tudo isso na tentativa e erro. Eu gostaria de aprender esse caminho com você.
E para quem se identificar com isso, eu vou explicar como poderemos continuar juntas. Mas não precisa decidir nada agora. Primeiro assista a terceira aula, conheça o caminho, entenda como funciona e depois você decide se vai fazer sentido para você. E tem mais uma coisa que eu quero aprofundar. Hoje, eu falei que já consegui ultrapassar 6 mil de faturamento trabalhando como personal chefe. Na próxima aula, eu quero ajudar você a entender melhor como funciona essa lógica de construir uma carteira de clientes sem necessariamente depender de dezenas de clientes novos todos os dias. Porque quando você começa a juntar um bom serviço, mais cliente satisfeito, mais recorrência, mais indicação, a maneira de enxergar essa profissão começa a mudar. Então, já anote aí, no dia 31 de julho, às 20 horas, a nossa terceira aula da jornada de personal chefe na prática. E até lá, eu quero deixar uma pergunta para você. Então, já anote aí, no dia 31 de julho, às 20 horas, a nossa terceira aula da jornada de personal chefe na prática. E até lá, eu quero deixar uma perguntinha para você. Se você realmente decidisse começar como personal chefe, o que estaria impedindo você hoje? É a falta de experiência? É o medo? É não saber como conseguir clientes? É não saber quanto cobrar? Ou simplesmente não saber por onde começar? E eu quero que você pense nisso. Porque talvez o que esteja faltando não seja talento para cozinhar. Talvez esteja faltando um caminho. Na primeira aula, você conheceu a oportunidade. Hoje, você conheceu o processo. E se você está chegando aqui agora, neste momento, eu te convido a assistir a primeira aula e voltar a essa aula do início. Porque no dia 31, eu quero mostrar como essas peças, elas se conectam. A primeira aula, a segunda aula e a terceira aula. Eu espero você. Um beijo muito grande. Que Deus abençoe você e sua família. Até a terceira aula. Foi um prazer estar com cada um de vocês aqui. Um beijo grande, uma ótima noite. Fiquem com Deus. Até a terceira aula. Aguardo vocês. Tchau. Beijo da Isa. Boa noite.